meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Hoje tem mais histórias do quadro Patetices de Emily em coletâneas dos meus micos em escola. Gente, quando eu digo coletânea, é uma coletânea. Por quê? Porque Emily era uma pessoa estabanada e propícia a micos, entendeu? Assim, sabe aquela história que o tímido paga muito mico? Por quê? Porque o tímido, quanto mais ele tenta se esconder, mais aparece. Por quê? Porque, o tímido com natureza estabanada, entendeu? Tipo assim, eu era uma tímida que eu não queria ser notada, mas eu era estabanada. Então, tipo, eu caía, eu tinha crise de riso, muitas vezes era nervoso, eu achava engraçado, mas ao mesmo tempo era nervoso também, porque eu não gostava nem de rir, nem de espirrar em público, nem de nada, entendeu? Então quanto mais eu aprendia, mais eu explodia de rir. As pessoas achavam que aquele riso era ou pra chamar atenção ou era um riso de riso mesmo, que eu tava rindo. Era puro nervoso. E tipo assim, não puro nervoso, tipo assim, era um misto de... Eu achava coisa engraçada, mas era muito nervoso. Era muito horrível, porque, tipo, eu não tenho como explicar pra vocês, entendeu? Só se vocês vissem na prática, né? Tipo assim, já soltei alguns vídeos aqui eu em família e aquelas risadas. Só que assim, ali eu estou confortável. E assim, hoje em dia eu tô mais, na verdade, hoje em dia eu tô uma pessoa mais tranquila. Mas antigamente, escola me deixava muito nervosa e aí misturava que quando eu achava alguma coisa engraçada, gente, minha risada era muito alta. Hoje é alta, antes era muito mais alta. Eu tinha uma crise de riso, eu ficava vermelha, eu ficava sem ar, eu suava de tanto rir. E assim, era uma coisa assim que o povo parava pra me acudir ao mesmo tempo. Ou parava pra rir junto, ou parava pra me acudir, porque a menina vai dar um treco. Que merda, hein? Eu nunca me esqueci, gente. Teve uma aula de ciência que a professora parou pra me dar água. Porque, tipo assim, graças a Deus, os meus professores sempre foram muito compreensivos. Porque, assim, eu era uma pessoa que eu não falava um pio. Mas na hora que eu engajava no riso, não era pra atrapalhar a aula, não era pra... É porque eu realmente achei engraçado, eu realmente tava precisando de ajuda pra parar de rir. Ou eu tava nervosa, né? E aí eu acho que alguns professores, acho que a professora de ciências percebeu isso. Porque ela parou pra me dar água. Eu tava sem ar, já tava vermelha. Eu não me lembro o que foi. E eu ria das coisas mais bestas. Se você chegava assim e dizia: qual a piada do pintinho? Piu! E se você ficar sério, aí que eu ia rir. Eu ria. Várias aulas já foi parada. Já foi parada das aulas de ciências, já foi parada das aulas de matemática, história. E tipo, principalmente eu ria muito nas aulas de história e de matemática. Por quê? Porque os professores eram extremamente engraçados. Eles eram aquela aula dinâmica e tal. E eles tentavam introduzir explicações do dia a dia, entendeu? Tipo, colocando o dia a dia engraçado no meio da explicação. Pra dar aquela animada no pessoal. Só que aí... Não dava certo porque eu ria muito. Eu ria que eu meto perninha pro ar. Até o meu professor de matemática, que hoje é meu padrinho lindo, que eu amo muito, meu Zindo, ele fala, eu nunca esqueci assim, que ele falou assim, que no dia que ele fizesse um show de stand-up, ele ia me botar lá na frente, porque eu ria muito. Na época, eu achava engraçadas coisas, mas quando enganjavam riso, gente, não dava. Inclusive, eu paguei um mico muito grande com essa história de riso. Eu já paguei vários micos, mas um mico que eu me lembro muito, 2 micos na verdade, mas o que eu vou contar primeiro não é tão mico porque, tipo, aconteceu com a minha irmã. E a minha irmã, tipo, é minha irmã, sabe? Mas ela era braba. A minha irmã, sempre quando a gente almoça, ela tem o hábito de falar alguma coisa que ela não espera que vai fazer eu ter a crise de riso. Mas eu já falei pra ela: Camila, não fala comigo quando estiver almoçando ou bebendo água, pelo amor de Deus. Por quê? Porque sempre quando eu coloco alguma coisa no líquido na boca, principalmente água, ainda bem que era água, né? Ela fazia eu rir. Várias vezes eu já... na cara dela. Muitas vezes, a primeira vez ela ficou chateada.
na infância. Mas depois ela começou a achar engraçado. Só que ao mesmo tempo ela ficava chateada. Eu já cuspi água quando a gente tava brincando de roda-roda. Roda-roda era um brinquedo do Silvio Santos, o roda-roda a gente tinha. Quem na minha época vai lembrar desse brinquedo, mas quem não é, não vai lembrar. Mas, tipo, era uma roleta, era um roda-roda, um tabuleiro. E aí eu me lembro que eu coloquei a água na boca, o cabelo me fez rir. Pronto. Cuspiu tudo nela. Mas assim, era com a minha irmã, então era mais tranquilo, sabe? Mas assim, essa outra situação não foi com a minha irmã. Foi com uma das minhas amigas de infância. Mas, na época, eu não era minha amiga, eu estava conhecendo ela. Por quê? Era o início do ano, tipo, eu era novata na escola, porque eu tinha mudado de escola. E aí eu não conhecia ninguém, praticamente. E aí eu não sei se era o primeiro, eu acho que era quase que um dos primeiros dias de aula, não vou lembrar se é o primeiro dia em si, mas era um dos primeiros dias de aula. E tipo, sabe aquele negócio que todo mundo fica tímido e tal? Tipo, se você cair em frente de desconhecido, você fica desconfortável. Se você falar alguma coisa, você tem cuidado com as palavras. Sabe quando você tá no meio de desconhecido? Pois é, tipo isso. Elas eram muito legais, mas eu não conhecia. E aí o que acontece? Eu me lembro que tava eu, essa menina, uma outra menina. Então, 4 meninas, tipo isso. A gente tava num grupo de 4. Só que eu só me lembro, eu não tô me lembrando se tava todas as 4 ali. Mas eu me lembro que uma tava meio aqui e a outra tava aqui. A vítima tava na minha frente. Ai, gente. Eu só sei que ela falou alguma coisa que eu achei engraçado. Eu não vou conseguir contar. Gente, eu tava com a minha humilde Fantaúva e o meu salgado tava na hora do recreio. Até hoje eu me lembro, tava no recreio. Ela estava também tomando a Fantaúva dela, o salgado dela. E todo mundo comendo ali de boa. Ela foi falar uma coisa engraçada, eu não aguentei. E, gente, eu tava com a Fantaúva. Eu tinha acabado de dar um golão na Fantaúva. Eu estava em um processo que eu estava querendo engolir. E ela me solta uma pérola. Eu não aguentei. Eu tentei virar pro lado, não deu tempo. Foi tudo, tipo, no pé dela. Eu só consegui mirar pra baixo. E ela deu um pulo pra lá. Eu escutei o grito de desespero dela. Emily! Eu ferrou. Aí, de repente, de riso, já tava chorando, falando desculpa. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Aí ela disse, Emily! E ria. Ela, Emily! E ria. Ela não aguentou também, né? Ela, graças a Deus, ela não ficou com raiva. Ela achou que foi engraçado. Mas, tipo, eu fiquei muito envergonhada e ao mesmo tempo eu não conseguia parar de rir. Até hoje, quando eu me lembro dessa cena, gente. Ai, Jesus. Ó, chega, meu coração fica, ó. Gente, é engraçado, isso passou anos. Mas eu ainda me lembro da sensação, tipo assim, porque eu sempre fui muito tímida. E aí eu tava de frente com pessoas que eu não conhecia. Tinha gente assim também pelo parquinho, que a gente comia pelo parquinho. Tinha pessoas ali. E tipo, todas olharam pra mim, todo mundo olhou pra mim. E a pior coisa pra um tímido é você ser o centro da atenção, entendeu? Então, se eu pudesse cavar um buraco ali, eu cavaria. Então eu me lembro até hoje, ó, meu coração de nervoso. Mas foi um mico, mas depois que passou, é até uma história engraçada, ao mesmo tempo que me desperta um certo nervoso, mas é engraçado. Quer dizer, engraçado pra mim depois que passou, né? Depois passou, né? Agora vamos pra segunda história. A segunda história é um pouquinho mais constrangedora. Foi com esse mesmo grupo de amigas. Eu não me lembro. Eu não me lembro a série que eu tava, mas não, eu me lembro sim. Foi na 6ª série. Então eu tinha meus 12 anos. Eu tinha 12 anos. Tipo, eu não sei se estavam todas as minhas, porque éramos 4. E aí, o que acontece? Andava eu pro lado correndo, porque
com essa minha outra amiga, porque essa minha outra amiga era que nem eu, que a gente gostava de correr, as coisas assim. As outras eram mais quietinhas, então às vezes a gente se dividia, às vezes elas ficavam pra lá conversando, a gente ficava pra cá, ou às vezes elas iam comprar o lanche e a gente não queria lanchar, então a gente ficava rodando pelo pátio. Aí eu não me lembro se estavam todas nós juntas, nós 4. Eu só me lembro que tava eu e essa minha amiga no pátio. E aí, do nada, porque a gente tinha a mesma vibe, eu e essa minha amiga. Ela puxou o meu cabelo. Eu não sei o que aconteceu. Ela começou a correr atrás de mim e puxando meu cabelo pra fazer eu parar de correr. Porque ela encasquetou que eu era galinha tiquirilo. Galinha tiquirilo. Tiquiliro. Nossa senhora, quase que não sai. Ela começou a correr gritando no pátio inteiro que eu era a galinha tiquiliro. Sabe por que ela fazia isso? Por quê? Lembra que eu disse? Eu era uma pessoa tímida. E assim, o que as pessoas gostam de fazer com pessoas tímidas? Isso mesmo, encher o saco. Não encher o saco, mas o que bagunçar? Bagunçar, tipo assim, tá vermelho. Tipo assim, tem vergonha disso. Tipo assim, tem vergonha, chama o seu nome. Aí que chama o seu nome. Fulano. Hoje, por exemplo, quando eu vejo pessoa tímida também e eu pego a confiança, eu mesma pratico bullying com a pessoa tímida. Sendo que eu sou tímida, mas tudo bem. Mas é tipo isso. E aí ela começou a gritar na escola, no pátio da escola inteira. Gente, recreio, vocês sabem. Quando no recreio, aquele pátio de escola fica cheio de curumim. Cheio de curumim, adolescente, não sei o quê. E aí ela começou a gritar que eu era a galinha tiquiliro. Eu achava engraçado, mas eu queria correr. Eu disse, eu sou a galinha tiquiliro. 2 doidas correndo dentro do pátio. Eu correndo, ela puxando meu cabelo. É galinha tiquiliro, eu correndo dela. Eu só sei que nesse vulco dela puxando meu cabelo e eu gritando, olhando pra trás, dizendo, eu não sou galinha tiquiliro. Só que ao mesmo tempo, eu baguncei junto com ela. Ao mesmo tempo que eu tive vergonha, que eu tava querendo, tipo, eu queria me enterrar no buraco, eu entrei na onda. Por quê? Porque eu era também palhaça. Mas eu não era palhaça, sim, eu era palhaça tímida. E aí eu comecei, do nada, não sei o que deu na minha cabeça, mas eu comecei a imitar uma arara. Eu comecei a fazer... Só que não foi assim, com esse barulho baixo. Eu comecei a gritar alto, que tem uma arara alta. E eu comecei a fazer assim com as mãos. Eu dizia que eu era uma arara. Eu não era a galinha tiquiliro. Eu baguncei legal. Só que aí eu virando pra ela e discutindo com ela, dizendo que eu discutindo entre aspas, né? Brincando, dizendo, eu não sou a galinha tiquiliro. Imitando a arara, eu sou a arara, eu sou a arara. E a Lesa, que sou eu, não olhou pra frente. Quem tava na minha frente, porque o pátio tava cheio de professores, de pessoas passando. Quem tava na minha frente, eu não vi que tava conversando com a outra pessoa que eu não me lembro se era, tipo... Acho que era, chuto que era uma coordenadora e a professora. Adivinha em quem eu esbarrei? Eu fui com a minha cara bonito. A minha cara foi bonita, bem aqui na pessoa. Nessa parte do peitoral, entendeu? E foi tipo assim, eu esbarrei legal minha cara, eu afundei minha cara legal aqui na pessoa. Coordenadora. Eu... pum! Sabe aquela cena de filme que, tipo, eu vou desenterrar a minha cara e aí eu olhei pra cima, eu... Eu queria me enterrar. Eu falei assim, desculpa, coordenadora, eu falei o nome da coordenadora, desculpa, não foi minha intenção. E, gente, eu não tava nem assim no meio do ano, mas também não era o início do ano, era mais ou menos, entendeu? Tipo, eu não tinha, tipo, conhecia já as pessoas, mas não tinha muita intimidade, sabe? Tipo, e quem tem intimidade com a coordenadora? Ninguém, todo mundo tem medo, né? Principalmente eu tinha medo, tímida, aí eu vi assim, aí a coordenadora só olhou assim pra mim. Cuidado, não corra. Ainda bem que eu não levei uma bronca muito grande. Eu só levei tipo assim, cuidado, menino. Não sei o que. Só que ao mesmo tempo, a minha professora, agora eu me lembrei. A minha professora que tava na frente começou a querer rir. Só que ao mesmo tempo ela tentava manter a linha ali. Por quê? Porque a gente tava correndo, né? E aí, tipo, por mais que eu tava no recreio, sempre orienta as crianças a não ficarem muito afoitas, porque vai bater cabeça com cabeça, vai bater, entendeu? Então, tipo, a professora tava tentando manter a linha, mas eu vi que ela tava querendo rir. Tipo, e eu lá, querendo me enterrar. Ai, meu Deus. E aí, como se não bastasse, eu achava que esbarrar na coordenadora não foi o suficiente. O que aconteceu com a Emily?
aconteceu com a Emily. Fiquei tipo assim, com vergonha, isso aí meio de ladinho, e eu esbarro em quem? No diretor. Que burro, dá 0 pra ele. É isso mesmo, no diretor. E aí eu falei, não, hoje é meu dia. Mas graças a Deus ficou tudo bem, a Emily ficou bem, todo mundo ficou bem. O diretor foi o mais dinâmico. Eu achei que eu ia levar a bronca master, mas na verdade nenhuma bronca. Ele só fez assim, ficou rindo. Levou na leveza. Tipo assim, crianças. Agora, essa história foi quando eu entrei na turma da minha melhor amiga, que hoje é minha irmã de coração. É, isso. E aí, o que acontece? Nós estávamos no recreio. Só que o nosso recreio, como a gente já estava se eu não estou enganada, a gente estava na 7ª ou 8ª série. A gente estava na 8ª série. O recreio, antigamente, era tipo 30, 40 minutos. Na 8ª série, diminuiu para uns 15, 20 minutos. Tipo isso. Quando a gente trocou o ensino médio, foi 10 minutos. Tipo isso. Tipo, ia reduzindo, sabe? Eu não entendi qual o propósito disso. Só sei que a gente achava uma injustiça. Por quê? Porque quando a gente ia comprar o nosso lanche, tinha que comprar uma ficha pra ficar mais organizado. Da ficha, a gente tinha que comprar o lanche. E a fila da ficha era quilométrica. Tipo, às vezes eu tinha que comprar minhas fichas no início da aula. Tipo, porque senão se eu deixasse pra comprar depois, rapaz, não dava certo não. E muitas vezes eu tinha que passar pela fila da ficha. E era uma fila monstra, gente. Uma fila monstra. Inclusive, uma dessas filas eu paguei o maior micão. Mas não fui eu que paguei mico, na verdade. Não fui eu que fui responsável pelo mico. Eu vou contar 2 histórias. Na verdade, vai ser a 3ª e a 4ª história. Porque eu me lembrei de uma história dessa fila. Mas, enfim. Primeiro eu vou terminar isso daqui. E aí a fila era muito grande, né? Então a gente demorava pra comprar o lanche. E até a gente comer também. Por quê? Porque ainda mais eu que comia devagar. Tipo, eu e minha irmã, a gente sempre mastigou muitos alimentos. Então a gente demorava um pouco pra se alimentar. Mas eu ainda demorava muito mais ainda. Eu era muito lerda. E aí a gente tava tentando naquela pressa de comprar, de comer, pra logo entrar dentro de sala. E aí já tinha tocado o sinal. E a gente tava a gente tava encostado na parede da nossa sala, mas um pouco mais afastado assim. E aí a gente só viu o nosso professor de matemática dizendo, bora, se eu entrar primeiro que vocês, ninguém entra mais. Ele saiu correndo, tipo, ele tava mais de 1 metro distanciado. A gente só viu o vulto do cabelo dele. Na hora que a gente engoliu o negócio, tipo, ia entrar com tudo, porque a gente via que se ele entrasse primeiro, todo mundo ia ficar do lado de fora. A minha irmã de coração, a Mimica, conseguiu passar. Aí eu fiquei entalada na porta, porque na hora que eu fui passar, o meu professor, ele foi junto comigo. Mano, você tem demência? Parecia 2 crianças disputando quem entra primeiro na porta. Aí a gente, bum! Mas eu fiquei, tipo, esmagada, gente. Eu fiquei esmagada, não fiquei assim. Eu fiquei esmagada, assim, eu falei, pelo amor de Deus, socorro! Sabe aquela parte das branquelas? Ele falou assim, não gostei! Não gostei! Fiquei assim, esmagada. Eu falei, que isso, cara? Eu falei assim, pô, o sinal ainda tá batendo e você tá disputando porta comigo, tipo assim, que justiça é essa? Eu falei assim, aí ele disse assim, não, você vai ficar do lado de fora. Eu disse, mas eu entrei junto contigo, gente. A gente ficou se discutindo aí, vem, entra logo, Zé Maneca. Ele é desse jeito, gente, meu professor é um barato, olha, meu dinho do hoje, meu melhor padrinho do mundo. Um beijo pro meu padrinho, se ele um dia ver esse vídeo. Eu só sei que muitas boas lembranças eu tenho dessa época, olha, gente. Aí, a 4ª história, que não é um mico meu, porque, gente, esse eu fui inocente, mas, de certa forma, ele fez eu pagar um mico. Foi o seguinte, quando a gente ia comprar o lanche, ficava um formigueiro, certo? De gente. E assim, eu acho que eu tava na 8ª série. E assim, nessa época da 8ª série, batia com o mesmo horário do nosso recreio
com o recreio do ensino médio. Então ficava muito mais cheio ainda, entendeu? A gente se misturava um pouco com o ensino médio. E o povo do ensino médio é uns brutamontes, assim. Eu era alta, mas tipo, eles eram muito mais altos. Principalmente os meninos. E ficava muita gente naquele pátio. Naquele pátio pra comprar o lanche da cantina, né? Então, tipo, tinha gente que era se parecer com você, tem gente que... entendeu? Tem gente de todo tipo. Então, ali pra confundir pessoas, ou tipo assim, você... Sei lá, é muito fácil, por quê? Porque ficava muito cheio ali. E tipo, até você... Tipo, entendeu? Eu já confundi a minha irmã de coração, então... Vocês vão entender porque eu estou frisando nesse negócio. Tem muita gente, que pode ter gente semelhante, e que pode ocorrer acidentes de você confundir. Por quê? Porque eu estava no meio dessa fila. Eu não era grande, mas também não era pequenininha, mas também ali no meio daqueles brutamontes eu era um tampico. Aí o que acontece? Eu estava ali no meio daquele multidão, eu já tava tipo assim, porque eu não sei explicar, mas é como se tivesse uma bancada e eu já tava me escorada meio que na bancada. Tava escorada assim, esperando me atenderem. Enquanto tinha um monte de gente aqui atrás. Nisso, acho que eu tinha uns meus 14? Eu tinha uns 14, eu acho. Eu acho que eu tinha uns 14, não sei. Eu só sinto alguém pegando na minha cintura e me puxando. Aí eu... Quem é que tá pegando na cintura? Eu estranhei, na hora que eu fui virar, eu só escuto assim. Como é que foi que ele falou? Ei, amor. Aí eu... Hã? Aí eu vi assim, hã? Aí quando eu fui olhar, eu me assustei, o menino se assustou. Aí ele disse, eita, meu Deus, eu me confundi, desculpa, moço. Gente, eu fiquei vermelho, o menino ficou vermelho. O menino me confundiu com uma namorada dele. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Olha o B.O. E eu tipo assim... Gente, nessa escola acontece cada uma. Eu peguei meu lanche, saí correndo. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. E o menino, a mesma coisa. Nem sei se ele comprou o lanche lá. Sei que... Ai, Jesus. Acontece cada uma. E essa foi a quarta história de mim. A quinta história, pra fechar com chave de ouro das coletâneas de escola, foi a primeira vez que eu experimentei o sushi. E é assim, gente, hoje eu amo sushi, mas antes eu odiava. E nesse dia eu odiei mais ainda, com todas as minhas forças. Eu nunca me esqueci. Era um dia que eu não sei se estava tendo alguma festa, algum aniversário, algum evento. Só que tinha uma aluna nessa minha turma. Aí essa minha turma não era da minha irmã de coração. Era antes de eu conhecer ela. Eu fico falando assim pra vocês saberem, pra me situar do tempo. Então, se foi antes, eu tinha uns 12 anos, entendeu? Eu falo assim pra eu me situar, sabe, do tempo. Eu tinha 12 anos. E aí, todo mundo comendo salgado e essa colega de turma inventou que ela ia pedir sushi. Porque ela disse salgado, não, gente, sushi. Aí ela pediu sushi. Tinha um monte de salgado, não tinha sushi, ela pediu sushi. E aí, ela ficou oferecendo pra todo mundo, porque ela comprou uma barca enorme mesmo, tipo, mais de 200, 300, arrisco dizer que foi de 200 sushis ou mais. Uma turma, o quê? De 50 pessoas? Então ela estava empenhada em fazer todo mundo experimentar sushi. Aí eu dizia, não, mulher, eu não gosto disso não. E eu era uma pessoa assim, que eu falava, eu não sabia dizer não, mas assim, como era comida, eu falava assim, não, eu fiquei sem jeito, mas eu falei, não quero não, eu não quero isso não. Só que o problema é que ela disse assim, não, você tem que experimentar. Ela insistiu tanto, que eu falei, tá bom, vou experimentar isso. Aí ela disse, de arrozinho. Vou pegar o de arrozinho. Porque a minha irmã também, ela comia, e aí eu pensei, bom, vou experimentar. Não experimentei com a minha irmã, não experimentei com a colega. Aí eu falei assim, não vou experimentar. O que eu peguei, aquele arrozinho, que hoje eu amo, mas era gente, eu não sabia, gente, tipo, e tinha aquele verdinho do lado. Hoje eu amo tudo. E dentro tinha aquele atumzinho. Hoje eu amo tudo. Mas antes, ele ainda falou assim, põe shoyu. Gente, que cocô. Pela boca. Gente, o gosto. Gente, eu senti o gosto profundo do peixe, que hoje eu não me incomodo, mas antes eu me incomodava. Gente,
que eu come, assim, eu só procuro assim, um dia que eu cuspo. Ela vai lá no lixo e fala, gente, eu vomitei. Que nojo! Então, Com força. Todo mundo começou a rir porque todo mundo gostava de sushi naquela turma. Só eu que não. Eu fui a única pessoa do estômago sensível que vomitei. Aí pronto, virei piada, né? Todo mundo riu. Sim. É fresca. Ai, gente, meu Deus do céu. Aí nesse mesmo dia, essa minha nossa colega era meio, como é que eu posso dizer? Ela tinha um lado meio... Ela tinha um jeito único de ser, digamos assim. Então, do nada, ela chegou assim e falou assim, Emily. Aí eu, ai meu Deus do céu, o que ela vai fazer? E tipo, eu já pensei assim, o que ela vai aprontar? Porque eu ficava com medo, porque ela tinha umas ideias assim, às vezes ela fazia umas coisas assim, que dava um pouco de medo. Aí ela falou assim, e olha, ela falou assim, as unhas dela nesse dia estavam muito, muito grandes. E estavam pintadas de preto. E aí, tipo, ela falou assim, olha pra cá e olha pra cá. Gente, sabe aquelas coisas de adolescente que não tem o que fazer? Mas tipo, aí eu falei assim, vai dar merda. Vai dar merda. Ela disse, abre o olho bem grande. E a unha dela é enorme, gente. Eu poderia dar o dela no B.O., mas ainda bem que não aconteceu nada. Só sei que ela fez com assim, bum, no meu olho. E ela ria. Ela disse, você tá bem? Eu falei, meu Deus, a Valita é doida. Sai daí, doida. Gente, é só essas coisas que acontecem dentro de sala de aula, tá vendo? Tá vendo? Deixa os alunos sem fazer nada, olha o que acontece. Gente, e foram essas as histórias de hoje, as histórias inusitadas de escola. Assim, não é aquelas histórias tipo, mas foram as histórias que aconteceram na minha vida. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijão e tchau, tchau.